Crise da meia-idade. Quem nunca ouviu falar disso? E o que Jung fala sobre esse momento da vida? E o que os Vedas falam sobre esse momento? Meu nome é Luciene, eu sou mestre em psicologia, sou junguiana clássica e professora da psicologia do yoga. E a gente ouve falar tanto dessa crise da meia-idade, tanta gente passa por isso e é tão comum nesse momento as pessoas entrarem em depressão e precisarem de intervenção sobre essas questões. E eu vou trazer um pouco do que fala Jung e os Vedas sobre esse momento da vida. Que momento é esse, né? Quando a gente fala de crise da meia-idade, como assim? Crise da meia-idade, como se a gente soubesse, né, o tamanho da vida. Mas é um momento em que, dentro da tradição hindu e dentro da psicologia junguiana, a vida que é dividida em 4 momentos, chega no seu momento do meio. Então foi vivida a primeira fase, que é a infância. Foi vivida a segunda fase, que vai da adolescência à maturidade. Jung vai colocar isso por volta de 35, 40, até uns 50 anos. Aí nós temos a terceira fase, em viver esse amadurecimento, esse envelhecimento, até chegar na quarta fase, a velhice extrema. Jung, na sua abordagem, ele se concentra na segunda e na terceira fase. A infância e a velhice extrema não fazem parte, das suas pesquisas e dos conceitos que ele trouxe, embora muita coisa possa ser aplicada. Então, ele vai dizer que a gente sai do inconsciente, vem para a infância e no final volta para o inconsciente. Então esse movimento de 180 graus, Jung vai fazer uma analogia com o nascer do sol e o pôr do sol. Então a gente está nesse momento do nascer do sol, da infância, até o sol chegar no seu ápice. Esse momento é o momento em que ele vai situar nesses 35, até os 50 anos, que você chegou no seu ápice e, teoricamente, você cumpriu o que era para ser cumprido nessa sua primeira fase da vida. Eu tenho um vídeo sobre a primeira fase também, fazendo equiparação com os Vedas, tá aqui na descrição do vídeo. Então ele está mais detalhado e aí seria legal você assistir também para entender melhor isso. Mas existem coisas a serem feitas nessa primeira fase. E para o Jung e para os Vedas, a segunda metade da vida, que você chegou no ápice e começa o declínio, tem também uma razão de existir que não é como a gente normalmente pensa no envelhecimento como um prolongamento da juventude. Então, o que a gente pensa? Envelhecer com saúde, envelhecer bem, é você se manter como você era na sua segunda fase. Com os mesmos objetivos, com a mesma energia, com a mesma aparência. Custe o que custar. E tanto para Jung como para os Vedas, esse momento é um momento em que você começa a buscar com profundidade e com tempo e energia ainda, porque ainda temos tempo e energia nessa fase da vida, quem você é realmente. Por quê? Porque até então, para que você dar conta da carreira, constituir família, ter segurança, você se adequa à consciência coletiva. Então você tem que ter um trabalho
que possa te remunerar de forma adequada, e isso existe toda uma pressão social que ela é velada, mas ela é muito forte de quais são as profissões adequadas, né? O meu mestrado foi em cima disso, e muitas vezes, na maioria das vezes, né? Acho que são raríssimas as exceções, para você se ajustar à consciência coletiva, você abre mão de muita coisa que é você também. Ou é até mais você mesmo do que você foi até agora. E a gente não consegue expressar tudo isso para dar conta desses. Jung vai dizer que o Sol ele está voltado para o mundo externo. E a partir da terceira fase, os raios do Sol eles devem se voltar ao mundo interno. Eles devem iluminar o seu interior, para que você possa encontrar, descobrir quem você é realmente, independente do que é esperado de você do lado de fora. E não é um processo fácil. E é por isso que ele tem que começar nesse momento em que, cumprido o que é esperado na primeira fase, você ainda tem energia, você tem tempo, você tem coragem, porque não é. A gente acha que sabe o que está na sombra, mas não sabemos. Quando a gente começa a mexer nisso, não vai ser algo fácil. E vai exigir realmente uma coragem para fazer. E por isso que Jung vai dizer que a maior parte das pessoas não vão entrar nesse processo de individuação. Não porque seja só para algumas, o potencial da individuação está em todo mundo, mas é necessário uma atitude. Ele pode até acontecer espontaneamente. O Jung vai dizer que o self está sempre te levando para a individuação. Mas é muito difícil que a gente permita que ele aconteça. Por quê? Porque a gente está muito colado nessas questões da coletividade, sem saber. A gente não consegue, às vezes, distinguir muito se o que eu fiz ou se eu escolhi está ligado ao meu eu real, a minha essência, a voz que vem de dentro, ou se eu estou escolhendo porque aquilo foi tão introjetado de fora, que eu começo a achar que sou eu, que é meu, quando na verdade não. Então esse processo de individuação, ele começa a acontecer nesse momento, pode acontecer antes, pode, isso não é uma regra. Pode acontecer depois? Pode. Pode nunca acontecer? Sim, e é o mais comum. Tá? Mas a ideia é que nessa crise você aproveite para rever todas as coisas que estão sendo feitas e acreditadas até então e faça esse mergulho interno para descobrir realmente quem você é, independente do que é esperado de você. Bom, que a gente costuma ver, que a gente tenta prorrogar essa segunda fase até o fim. A gente continua querendo ser esse mesmo adolescente que entrou na vida adulta e que chegou à maturidade. Então a gente tenta prorrogar isso de várias maneiras. Então a gente vê absurdos até na questão da estética, das pessoas fazerem uma série de procedimentos invasivos, perigosos, a beleza jovem,
a qualquer preço, a qualquer custo. E isso se torna o objetivo dessa fase. Quer dizer, você está jogando fora, né, esse momento. Você está desperdiçando. Tá? Você pode até conseguir, né, continuar com uma aparência, mas e aí? Você repetiu aquilo que era o objetivo da segunda fase, né? Eu estou falando em termos de construção para o mundo. Mas e o teu mundo interno? Né? Você não vai descobrir nunca. E é o mais importante, é a realidade última. É essa, né? É essa que é interna. E a gente, onde você está colocando, né, o teu tempo e a tua energia nessa terceira fase? Que se a primeira fase foi bem cumprida, você tem mais tempo, você ainda tem muita energia e você pode se voltar a esse autodescobrimento, né, esse autoconhecimento que é extremamente rico. E é onde está a verdadeira possibilidade de você se sentir bem em relação à vida. Porque enquanto a gente está buscando fora, você pode até se sentir bem, mas todo objeto externo conquistado, ele tem um prazo de validade nesse seu bem-estar. E vai passar. Então, até quando a gente pensa em pessoas, é a grande diferença em eu me apaixonar como um adolescente, né, e eu coloco toda a minha felicidade em outra pessoa fora de mim, ou eu ter um relacionamento saudável em que as pessoas são parceiras, elas estão compartilhando, né, mas elas têm o seu mundo próprio. Então eu vou gravar depois um vídeo sobre essa integração de ânimos e de ânima, que também é muito interessante para a gente falar nisso com mais detalhes, mas por enquanto a ideia é: aonde está a tua energia? É em manter a tua vida igual como foi na adolescência e no início da maturidade, ou seus objetivos mudaram? Na hora que chega esse questionamento, né, você está mudando os objetivos ou você volta para o passado? Ou volta para o passado querendo agir, se comportar como era no passado, ou volta no passado porque você vive lá na frustração, na reclamação de que as coisas já não são daquele jeito, que você já não é a mesma pessoa e isso vira um sofrimento. Eu cheguei a ouvir outro dia de um médico que o envelhecimento é uma doença. Então a gente se desconectou totalmente com a natureza, onde as coisas nascem, crescem e morrem, né? Que é o natural da vida. Então, enquanto o transhumanismo não se tornar vigente, é a certeza que nós temos. Mas como é que a gente está vivendo essa segunda metade da vida? Com sofrimento, frustração, rancor pelo que não aconteceu? Ou eu estou aproveitando isso para descobrir quem realmente eu sou, independente daquilo que esperavam de mim, e me permito realmente ser com felicidade, com alegria, com bem-estar, e não que os problemas terminem ou deixem de existir. Eles sempre vão existir. O Jung vai falar que a gente busca inteireza, não perfeição. A mesma coisa é a mensagem dos Vedas. Nós buscamos a totalidade, nós buscamos ser inteiros e verdadeiros, não ser perfeitos. A gente tem essa ideia, né? Às vezes, eu vou fazer terapia e aí eu vou ficar uma pessoa super zen, nada vai me afetar, nunca mais vou ter raiva. Bobagem, ilusão. Isso você não consegue com terapia, você não consegue com yoga, você não consegue com nada de verdade, né? Só a não ser que seja uma autoilusão, mas não é real. O que se busca é a inteireza, é você ser inteiro
inteiro que não tem nada a ver com você ser perfeito. Ninguém vira santo porque fez terapia ou porque fez yoga a vida toda, porque ficou meditando, não. Né? E é inclusive nas relações, não é quando a gente está sozinho, que é muito fácil ficar bem sozinho, é nas relações que a gente observa o quanto a gente já adquiriu de inteireza. Por quê? Porque quando eu vou integrando as minhas partes diversas, os meus vários eus, eu projeto muito menos lá fora. E eu consigo me relacionar muito melhor com as pessoas, ok? Deixa um like aqui no vídeo, isso ajuda o YouTube a saber que o vídeo tem relevância. Se inscreve no canal, eu fico super feliz em ter você aqui. Eu comemoro cada inscrição que chega. E deixa suas dúvidas, deixa suas perguntas, põe nos comentários. Acompanha o canal que nos próximos vídeos a gente volta a se encontrar com mais conteúdos relevantes para você. Obrigada. Bom.